Então vamos lá. Definição etimológica. No final desse estudo aqui tem as referências bibliográficas. No caso, estas definições aqui são oriundas do dicionário Strong, muito conhecido pelo público que gosta de pesquisar, e também pelo comentário bíblico de Oxford. Então, são duas excelentes referências bibliográficas. Então vamos lá. Sheol. Sheol ou Seol, mundo inferior dos mortos. Sepultura, cova. O mundo inferior dos mortos, Sheol, a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar do qual não há retorno, sem louvor de Deus, lugar para onde os ímpios são enviados para castigo. O justo não é abandonado ali. É muito interessante que estes segundos sentidos que vão sendo apontados por Strong na palavra Sheol, você consegue ver claramente em quais livros bíblicos ele vai tomando essa proporção mais simbólica da aplicação do substantivo da palavra Sheol, que é justamente nos livros pós-cativeiro babilônico. Então, Isaías, você tem também o livro de Jó, o livro das Crônicas, o livro de Ezequiel. Você vê que há já figuras de linguagem que são aplicadas no sentido de demonstrar que há um sofrimento para o ímpio, há uma falta de perdão para o ímpio nesse pós-morte. E eu já vou adiantar. Obviamente, estas influências são dos persas. Essa troca cultural que ocorre no período exílico, ou melhor dizendo, vamos dizer assim, no período em que eles estão exilados fora da Palestina e tendo contato com as culturas babilônicas, a cultura dos medos e dos persas, estas influências começam a tomar conta do imaginário do povo judeu. Eu vou falar lá na frente, mas só para dar um exemplo, para não ficar, vamos dizer assim, alguém ainda um pouco confuso e impaciente em esperar até lá na frente. É da mitologia persa, dos povos indo-arianos, ou seja, antes do zoroastrismo, na mitologia dos povos persas, já existia a crença em um lugar de sofrimento e punição para os maus. Então isso é como se fosse algo folclórico mesmo. Só que no judaísmo nós vemos claramente nos livros que são antes do exílio, nos livros que são antes do cativeiro babilônico, nós não vemos essa questão de um lugar de sofrimento para os mortos ímpios ou que não eram seguidores de Javé. Então você pode, isso não tem no Gênesis, isso não tem no Êxodo, não tem no Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronômio, isso não tem em Josué, isso não tem em Juízes, isso não tem em Ruth, isso não tem no primeiro e no segundo livro do profeta Samuel, isso não tem nos livros que são antes do cativeiro babilônico. Quando vem os livros pós-cativeiro, pós-exílio, vamos dizer assim, você começa a ver essas figuras de linguagem pipocando no texto. Então isso é muito interessante da gente perceber nessa aplicação. Nós temos também a palavra tártaro para o Novo Testamento, o abismo mais profundo do inferno, nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como a habitação dos ímpios mortos, onde sofrem punição pelas suas más obras, correspondendo ao Geena dos judeus, lançar ao Tártaro, manter cativo no Tártaro. Vamos lá agora, deixa eu descer aqui um pouquinho para o Hades. Hades. Hades ou Pluto, o deus das regiões mais baixas. Orcus,
o mundo inferior, o reino da morte. Uso posterior desta palavra, a sepultura, morte e inferno. No grego bíblico, está associado com Orcus, as regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra, receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Geralmente, Hades é apenas a residência do perverso. Então, a referência, Lucas 16, 23, Apocalipse 23, 14. Um lugar muito desagradável. Então, o que a gente já começa a perceber? Estas são descrições mitológicas que são vistas por todos nós no Novo Testamento grego, que a linguagem do Novo Testamento é o grego koiné. Só que aqueles judeus da Palestina do século I são falantes de aramaico. O grego é a linguagem internacional, é a linguagem do comércio. O latim é a linguagem do Império Romano. Mas a mente, a mentalidade que ali está, é de um judeu, ou deveria ser de um judeu do século I. E nós vemos claramente, então, que os escritos neotestamentários sofrem a influência mitológica, literária, destas descrições de lugares de tormento e sofrimento. Isso é muito claro, é muito óbvio. Nós estamos claramente falando de mitologia. Nós estamos falando de um lugar literal. Essa questão, então, de um inferno não existe. Nós vamos ver lá na frente o que isso de fato queria se dizer com isso. Mas, de maneira literal, não existe. São descrições mitológicas. Assim como de maneira literal, uma nova Jerusalém não existe. Não existe. Se eu falar que existe, eu tenho que dizer que o Valhalla existe. Shangri-La existe. Eu vou ter que falar aqui que um monte de cidades sagradas existem. Cidades até ou mundos sagrados que antecedem a Nova Jerusalém judaico-cristã. Então essas são metáforas para falar de determinados estados que foram utilizados para manipulação política, óbvio que foram utilizados para manipulação política. Foram utilizados estes textos para manipulações religiosas, óbvio que são usados até hoje para manipulação religiosa. O uso é indiscriminado. Cada um pega e inventa o que quiser. A gente tem que ter isso em mente. Então vamos continuar aqui.